Olá, minha gente, tudo bem? Mais um encontro semanal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje, num novo tema, baseado num provérbio, não é? Uma andorinha sozinha não faz verão. Você já ouviu isso? O que isso quer dizer? Qual é a mensagem que isso nos envia? Porque tem a mensagem que todo mundo vê e há outras mensagens que não são todos que veem. E são essas que eu me proponho a perceber aqui com vocês, para ampliar a nossa consciência. Vamos comigo? Então, antes de iniciarmos, eu quero te lembrar que se você puder dar o like, compartilhar com outras pessoas esse material, se ele fez bem a você, faça isso. Vamos poder estar disponíveis para multiplicar aquelas coisas que a gente considera bacana, não é? Não porque eu pense que eu tenha o melhor a oferecer, mas é bom perceber quando há algo de que a gente considere bom no nosso entorno. E aí a gente oferece, a gente disponibiliza a outras pessoas. Isso é o que nós podemos fazer, todos nós, como contribuição. Bacana isso, não é? Então, esse é o lembrete que fica aqui para você. E aí, vamos ver essa mensagem mais de pertinho um pouco. Uma andorinha sozinha não faz verão. Será que essa mensagem desperta que sentimentos em você? É uma mensagem que fortalece o individual? É uma mensagem que dirige o olhar para a pessoa ou para a coletividade? O que essa mensagem traz para nós repensarmos? Estar só, estar com os outros. Essa mensagem leva a pessoa, o indivíduo, a qual direção? Se sozinha ela não faz verão, ela não floresce, ela não brilha, ela não colore. Se sozinha isso não acontece, ela precisa de outros para que isso aconteça? Supondo pegar esse provérbio e trazer para a vida humana, né? É nesse sentido para a gente olhar um pouco. Em sendo nós uma andorinha, sozinho não dá para ficar? A andorinha, ela é um pássaro que traz muitos significados dentro dele, né? De fertilidade, de colorido, de luminosidade, né? De descobertas. A andorinha, ela é tida como aquele pássaro que mostra a condição de transformação de uma estação, a chegada do verão. Para ela sobreviver, para esse pássaro sobreviver, ele precisa estar em temperaturas temperadas. Isso tem a ver alguma coisa com o ser humano? Você vê alguma semelhança nisso? Então, a ideia, como a andorinha, ela anda em bandos, tradicionalmente, né?
Então, acabou-se, ao longo do tempo, se produzindo este provérbio: uma andorinha sozinha não faz verão. E aí nos coloca para pensar assim: será que numa circunstância qualquer em que encontremos uma andorinha seguindo o seu caminho, né, fazendo a sua migração, será que não pode ser o anúncio de uma mudança de estação? Será que ela precisa estar em grupo para isso acontecer? Então, ela precisa estar na revoada, né? Então, algo para nós podermos refletir. Será que há pessoas que, para dar passos na vida, precisa da aprovação ou da anuência ou do exemplo, né? Ou do modismo iniciado por outros? Então, quantas pessoas que se suicidam porque se sentem no vazio, não se sentem iguais ou correspondendo ao que se espera dela, ao que os outros esperam dela. Carrega muito peso, né? Carrega muito peso. E chega uma hora que, se ela se sente sozinha, se observa sozinha, ela acaba correndo o risco de tomar atitudes contra si próprio. Tamanha a desvalorização que ela se vê. Tamanha a insignificância com a qual ela se identifica. Se não tem sentido nenhum existir, para que continuar aqui? Não é? Então, observar o sentido das coisas, observar o sentido para si próprio, é muito importante enquanto autovalorização. E quando nós falamos que a pessoa sozinha, ela não produz, ela não realiza, ou ainda, quando a pessoa concorda cegamente com esse provérbio ou com essa frase, e ela, quando pronuncia isso, ela pronuncia dando crédito a essas palavras. É claro que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, ela admite para ela mesma e aciona frequências nela do seu próprio desempoderamento. Ela se desempodera, minha gente. É fácil isso acontecer, de uma maneira muito sutil, porque a pessoa está ligada no automático. Então, ela pega, né, jargões, esse tipo de jargão, de afirmação muito forte, né, que ultrapassa gerações e gerações e gerações, e coloca isso como uma verdade e acaba incorporando isso na sua vida sem se dar conta de que isso está acontecendo. E aí você pode se perguntar, mas será que isso acontece com as pessoas mesmo? O que você acha? Isso acontece com todos nós. Numa simples conversa com outras pessoas, amigas ou desconhecidas,
Quantas vezes você ouve coisas, ou nós ouvimos coisas, frases prontas, e automaticamente a gente concorda. Ah, sim. Ah, sim. Não é? Esse tipo de atitude ao ouvir algo é muito comum. E para nós sairmos do botão automático, a gente precisa de um tempo para deixar aquela coisa que a gente ouve ser filtrada dentro de nós, como nós estamos tentando fazer aqui com esse provérbio e como a gente objetiva fazer aqui nesse canal todas as vezes, né? Que é ampliar um pouquinho mais a nossa consciência, sair do automático que tanto adoece, né? Que tanto desespera as pessoas. O botão automático, aquele botão automático que coloca verdades, faz você ouvir coisas com a repetição daquilo que você ouve, que você vê, que você sente, com a repetição daquilo, a continuidade, nos faz adotar condutas favoráveis à continuidade daquela verdade. Nós criamos as verdades, né? E colocamos a nossa vida nesse padrão dessa verdade criada. E aí, o que mais a gente pode ver com esse provérbio, né? Há pessoas que vêm para o atendimento em constelações familiares ou em barra de Axis. Nas constelações, a pessoa sempre verbaliza, né, o que a trouxe para constelar. Nas barras de Axis, nem sempre, dependendo do contato, da aproximação com o terapeuta, a pessoa pode, né, antes do processo de toques das barras de Axis, é possível se manter um diálogo ou se fazer algumas práticas sistêmicas e aí desencadearmos para a aplicação das barras. Mas em ambas as ações, essas duas ações terapêuticas, né? O que acontece? As pessoas, elas trazem com elas, né, verbalizam verdades que mostram o porquê daquela dor ou daquele desconforto daquele momento. Ela traz com ela alguns vereditos que ela se faz, e esses vereditos, eles estão provocando distorções, desequilíbrios na vida, em algum campo da vida ou até no próprio corpo, né? Adoecimentos os mais variados. E aí, afirmações de verdade que a pessoa faz, né? Como, por exemplo, assim, olha, eu só posso me considerar feliz e satisfeita se tal pessoa sair ou entrar na minha vida. Tem pessoas que levam um tempo da vida afirmando coisas desse tipo. Eu preciso de fulano de tal para ser feliz. Ou eu preciso que fulano de tal saia da minha vida para eu ser feliz. Ou ainda alguém que diga assim, eu sozinha não posso me sentir bem comigo mesma. Eu preciso de outros. Eu preciso estar em movimento. Eu preciso estar em lugares. Eu preciso estar em ação. Para eu me sentir bem.
Quando, na verdade, essas afirmações, que tudo bem se as pessoas fazem essas afirmações, né? Mas não vai estar bem se ela estiver com desconfortos, estiver enfrentando situações desgastantes, né? Estiver se sentindo desvalorizada, estiver dependente, que é o que essas frases revelam, se ela se observar dessa maneira, dependente, refém de outros ou de situações, né, ideais, né, que sejam transformadas fora dela, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se mostrar enfraquecida e adoecida. E ela vai puxar para ela cada vez mais esse tipo de movimento na vida dela. Então, a ampliação da consciência humana, da consciência de cada um de nós, de certa forma, ela possibilita que nós vamos procurando um jeito de nos blindar desses ímãs de negatividade que estão, né, que fazem parte do nosso contexto. Por que blindar? Porque não é o caso de a gente querer destruir essas coisas, não. Tudo isso faz parte, tudo isso existe. Nós é que temos que aprender a lidar com essas coisas, né? E multiplicar, de repente, em nós e no nosso entorno, atitudes diversa disso, né? Um tipo de atitude diferente disso. Só que para ter atitude tem que ter mudança no padrão de crença. Você fazer uma dieta, por exemplo, né? Querer fazer uma dieta alimentar para emagrecer, supondo, né? Que é outra coisa muito comum. Você querer fazer uma dieta desse tipo e ao mesmo tempo você afirmar o tempo inteiro, né, que dietas não funcionam para você, que você já está cansado de fazer dieta, né? Então, ao mesmo tempo que você faz aquela coisa, você nega a possibilidade daquela coisa ter um efeito benéfico. Contradições, né? Essas contradições que acontecem dentro de nós, de todos nós, se nós não cuidarmos, né? Reproduzir contradições atravancam a nossa vida em vários aspectos. Então, essas coisas que eu falo aqui, que eu vou aprendendo, né? Muitas coisas eu aprendi, outras tantas coisas eu continuo aprendendo, porque não se trata de assimilar. Assimilar, a gente pode até assimilar essas coisas, a gente pode até concordar com essas coisas. A questão é como eu coloco isso como prática no movimento da minha vida. Para eu me blindar, de certa forma, dessas coisas, não me blindar para poder querer que essas coisas não se apresentem na minha vida. Não é essa blindagem, porque elas vão se apresentar. Mas me blindar da minha atitude de cair em cima dessas coisas, né? De deixar que essas coisas dirijam a minha vida completamente. Para eu me blindar disto, eu preciso estar disposta a mudar o meu padrão. E daí eu vou ficando atenta e vou percebendo, e aí eu entro num caminho com relação à dieta
onde o meu objetivo primordial não é mais emagrecer, é mudar o meu padrão de reconhecimento do que é que me nutre. É eu mudar o meu padrão de reconhecimento de qual é o tipo de nutrição que eu busco para mim. E quando eu estou nesse caminho de ir reconhecendo essas coisas, percebendo a verdade dessas coisas, a importância disso na minha vida, a importância do meu corpo para mim, não enquanto estética, mas enquanto aparelho que me possibilita estar neste mundo, me apresentar neste mundo. Que quando eu começo a viver isso de fato, perceber que essa é uma grande verdade para mim, eu vou pensar com mais carinho, com mais cuidado, não com peso, mas com carinho, com cuidado, com atenção ao que eu coloco dentro dele, seja pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, enfim, por qualquer dos 5 sentidos. Porque depois eu vou começar a reconhecer outros sentidos, né? Mas pelo menos os 5 sentidos que estão em ação a partir do meu corpo, é importante que cada um de nós faça essa autoobservação. O que você está permitindo que adentre em você, né? Então, isso foi só um exemplo, né? Nessa questão das crenças, das verdades e de como que a gente vai pautando a nossa vida em função do individual e do coletivo. E aí, seguindo um pouquinho mais à frente, nesse olhar que nós estamos tendo sobre esse provérbio, talvez a gente possa se perguntar assim: uma andorinha sozinha não faz verão. Ok, talvez então a princípio esta frase ela pode mostrar para nós então, enquanto ser, né, que acredita nisso, pode revelar impotência, fraqueza, desânimo, ok? Que mais que está passando pela sua cabeça, né? Desesperança, solidão, exclusão, né? E aí assim, então, se essa frase ela mostra isso, ela mostra também que o contrário disso está presente na própria frase, né? Porque, por exemplo, se existe impotência, mostra para mim que eu preciso procurar sinais em mim da potência. Não é isso? Se mostra, por exemplo, fraqueza, talvez sinalize para mim que eu preciso olhar. Não significa que não exista. Em algum lugar está a minha fortaleza, o meu fortalecimento. Por que eu não estou vendo isso? Né? Então, onde tem o menos valor, o desvalor, né, onde eu estou deixando entrar o desvalor, eu posso, então, depende de mim, eu começar a ofertar valor, né, o contrário daquilo. Porque eu não estou dando espaço para o contrário se manifestar. E aí eu estou deixando que aquela verdade criada, ela
predomine integralmente, não é? Tu percebe isso que nós estamos conversando aqui, que eu estou tentando passar para você? Isso é um olhar, né? Apenas um pequeno olhar. Se nós tivéssemos aqui condição de dialogar ao mesmo tempo, eu saberia um pouquinho mais o que você está produzindo de descobertas em você quando você me ouve, por exemplo, quando você pensa nesse provérbio que eu trago hoje. Quando você reconhece que talvez até o presente momento esse ditado tenha ou esteja, né, ou estivesse dirigindo condutas na tua vida, por exemplo, né? Estivesse produzindo crenças em você. Então esse é o objetivo, né? Atentar para esse tipo de movimento. Então, o movimento que a gente procura, né, o movimento saudável, ele está relacionado ao quê? A autovalorização. A autovalorização da pessoa como ser integral, né? E é daí, então, se o nosso objetivo, né, a nossa percepção, se o saudável é a autovalorização, não é? É a pessoa se reconhecer como ser integral, e se esse saudável está presente também no contrário da afirmação, é um convite para a gente buscar esse saudável, então, minha gente, olha que interessante, a gente é levado a perceber que, na verdade, não há contradições, há complementariedade. Uma coisa é eu me sentir só, outra coisa é eu poder não estar me sentindo mais só. É eu poder me sentir pertencendo. É eu poder me sentir fazendo parte. Eu também posso. Porque se tem um lado, também tem o outro lado, né? Que aparentemente, ou nós vulgarmente falando, chamamos de contraditoriedade, mas não é contraditoriedade, né? São os complementos que existem na vida, como o sol e a lua, o dia e a noite, não é? O preto e o branco, o alto e o baixo, são complementariedades. Mas quando a gente entra no âmbito de comparar essas coisas para perceber ou para querer dar o rótulo do que é melhor, o que a gente faz? A gente entra num movimento de exclusão. E nas constelações familiares, né, com Bert Hellinger, a gente trabalha muito essa questão do pertencimento. É uma das leis do amor. E essa lei do pertencimento, que é uma lei universal, se a gente não estiver num movimento na vida que esteja respeitando essa lei, a nossa vida ela não vai para frente, né? De alguma maneira vai provocar infelicidade, né? Movimentos desconfortantes. E daí a pessoa tende a achar que aquilo que é desconfortável, né, prejudicial, está fora dela. Mas, dentro da visão sistêmica, não está fora dela. Está dentro dela. Ela produz isso sem se dar conta que está produzindo. E aí a barra de Axis também, dentro de um procedimento mais passivo, né, de relaxamento
que produz a barra de Axis, né, em tese, normalmente produz para as pessoas, né, que está lá numa posição deitada ou sentada, confortavelmente, né, olhinhos fechados e tal, essas crenças, elas vão ser desfeitas também a partir do acionamento dessas barras, lado direito e lado esquerdo, né, nos pontos previamente definidos, tocados ao mesmo tempo, criam essas barras, que é como se fosse, na verdade eu digo um pouco assim, é como se fosse uma acupuntura sem agulhas, né, através de toques e que você vai acionando, né, que Gary Douglas, um querido americano, ele traz para nós esse conhecimento também. E nessa prática também a gente pergunta, né? Enquanto acontece a aplicação, né? A gente se pergunta no nosso silêncio, né? E às vezes até a gente passa também para o cliente essa estratégia, né? De você se perguntar: o que mais eu posso criar na minha vida que eu ainda não percebi como importante? Que padrões, que formatos, que crenças, que modelos eu posso abrir mão e devo abrir mão nesse momento para minha vida me conduzir para oportunidades mais grandiosas. Então, tanto nas barras quanto na constelação familiar, a gente tem ferramentas, possibilidades de ir transformando esses padrões nocivos, né? De ter que escolher os lados, ou esse lado ou esse, ou o preto ou o branco, ou o dia ou a noite. Como assim? Nós precisamos do dia para produzir, para movimentar, para olhar, para perceber, para estarmos numa postura mais ativa, e precisamos da noite para reabastecer, né, para descansar, para criar um novo abastecimento para o dia seguinte. E de repente para alçar outros patamares, né? Porque aí não é o patamar do concreto, onde a gente está na hora do sono. O corpo nós vemos, o corpo físico, mas e o resto de nós? Onde está? Em que âmbito da consciência está? Que a gente pouco sabe sobre isso, não é mesmo? E que é um aspecto que acontece, é um movimento que acontece no período que a gente, né, denomina como o período do sono. E tradicionalmente, na maioria das pessoas, né, pelo menos para aquelas que não trabalham em plantão, isso vai acontecer no período noturno. Então, nós precisamos, né, o universo diz para nós, nós não temos a opção de escolha, o universo diz para nós. Nós temos no período X, que a gente convencionou chamar de um dia, o período do dia e o período da noite, o diurno e o noturno. Não é para escolhermos, a gente não tem esse poder da escolha, é para nos adequarmos. É para nós, e se nós conseguirmos perceber a beleza nos dois, melhor ainda. Olha que bacana isso. Quando a gente consegue perceber a beleza do sol e ao mesmo tempo da lua, das estrelas, do céu diurno e do céu noturno. Então, quando eu falo isso, né, são exemplos metafóricos,
para trazer um pouco para vocês essa ideia e essa noção de que nem sempre a gente precisa fazer escolha, a gente pode aceitar as coisas como elas são, é mais leve, né? E pode provocar em nós sensações muito mais agradáveis do que ficar dando murro em ponta de faca, né? Enxergar o que está por trás daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente ouve, por exemplo, não é? É muito importante, porque senão a gente está como a força de um imã, né? A gente tem essa força e a gente exerce essa força pegando o que é de fora e trazendo para dentro de nós e colocando no movimento da nossa vida. Então, observe isso, né? Atente isso, observe isso, né? Garanto que você não tem nada a perder, só a ganhar. Esse canal, ele atende a esse propósito, né? De olharmos algumas coisas, né, do cotidiano e começarmos a tirar nós, desatar nós, né? E desmistificar verdades. Muita atenção a isso, né? Com todo respeito àquilo que a gente chama verdade, mas muita atenção a isso, né? A gente vive num mundo coletivo, né? Quando eu digo muita atenção a isso, nós vivemos no mundo coletivo e a rede social, a mídia, os canais de mídia, né? Internet, Facebook, são canais que mostram as mais variadas verdades. E quando a gente escolhe um lado, né, a gente não admite todos os lados, a gente não se coloca como observador de tudo isso, mas a gente coloca como defensor de algum dos lados. Quando a gente faz isso, a gente é capturado por esse campo de exclusão. E nesse campo de exclusão, quando a gente entra nele, a gente se perde de nós mesmos e a gente se perde da verdade maior. Porque a verdade maior não está de um lado ou de outro lado. A verdade maior é uma verdade que está para todos os lados, né? É uma verdade que existe, que tem uma força, um significado para todos, né? Para a coletividade. Agora, quando a gente entra numa coletividade, como a da rede social, que busca defender individualidades, lados individuais, né? Partidos, né? Lados partidos, né? Partes de um todo, a gente precisa tomar muito cuidado, porque parece, ao que a gente observa, né, que a gente entra num processo de exclusão e de divisão das pessoas. Então a gente perde a força do coletivo. O coletivo ele começa a ficar fragmentado. E a pessoa que não se vê como ser integral, não vê a sua própria força, também se fragmenta inteirinha, junto com a fragmentação daquela compreensão, né? Junto com aquela forma de olhar, de ver as coisas. Então, é importante ter muita atenção, né? É importante ter observação, porque se eu chego até aqui hoje e consigo falar algumas coisas assim para vocês, né? Isso me causa maior prazer, não porque eu sei mais, não por isso, porque eu estou em processo de descobertas o tempo inteiro, mas porque eu venho de um processo e me encontro num processo onde a ampliação da minha consciência ela tem muita importância, né? É ela quem me ajuda, é primordial para eu me ver como ser humano e para eu realizar o meu trabalho terapêutico como consteladora e como aplicadora de barra de Axis. Então esse despertar da consciência para mim
faz parte do oxigênio que eu respiro, né? E dá o sentido de vida, dá o vigor. E podendo compartilhar isso com você, isso me deixa muito feliz. Então, finalizando, que nós já estamos chegando no final desse vídeo, né? A gente pode olhar para esse provérbio das mais diferentes formas, né? E eu quero trazer para você aqui um texto, né, de Sri Ramana, né, que ele é um guru, digamos assim, um indiano. Não sei se você já ouviu falar dele, mas não é difícil você ler coisas dele, bibliografias, ler produções dele. Então ele traz para nós algumas, eu peguei alguns trechos da fala dele que fala sobre o ser e o mundo. E eu percebi que é bem assim prudente dentro das coisas que eu estou conversando aqui com você. Então, eu vou ler esse material aqui, né? Vou pedir licença e vou compartilhar isso com você no sentido de elucidar um pouco mais, né, sobre o ponto de vista da cultura oriental, do yoga, dos ensinamentos maravilhosos que o Vedanta deixa para nós. Eu pego assim com muita humildade, né, um pouquinho, algumas sementes, né, desse tipo de conteúdo que contribui tanto com a vida da gente. Vou fazer aqui a leitura para você. Enquanto o ser nos parecer o mundo, não o reconheceremos como ser. O surgimento do mundo objetivo, esse mundo concreto, ele oculta efetivamente o ser e continuará a fazê-lo até que nos libertermos dessa aparência. E não podemos realizar isso a menos que compreendamos que essa aparência ela é irreal. Isso acontece devido a uma falsa crença. O ser que é infinitamente grande e venturoso, a nossa mais valiosa propriedade, se é que podemos chamá-lo assim, né, está por enquanto perdido para nós. E que perda maior pode haver? E aí eu quero pensar uma outra parte, né, do que ele escreve, que ele diz assim: mas como superar as preocupações da vida? Ele coloca para nós, né? E daí ele diz: um visitante disse: eu estou sujeito a preocupações sem fim. Para mim não existe paz, embora nada me falte para ser feliz. Então o sábio perguntou para ele: mas essas preocupações que te afetam, elas afetam quando você está dormindo? E o visitante respondeu: não, quando eu durmo não. Então o sábio fez outra pergunta: você é o mesmo homem ou é diferente daquele que dormiu sem preocupações? Então ele responde: sim, eu sou a mesma pessoa. Então o sábio diz: então, certamente essas preocupações não lhe são inerentes. Você supõe que elas são suas. Você as cria. Você as está criando. E aí, quantas preocupações que a gente não cria para nós, que você não cria para você,
porque de repente vive a verdade de que uma andorinha sozinha não faz verão. E dentro disso, e no caminho de desfazer essa verdade e criar uma parafrase, eu digo para você, construa a sua parafrase, né? Como, por exemplo, nem sempre uma andorinha sozinha não faz verão. Ou ainda, por vezes, o verão só poderá ser feito quando te veres sozinho. Eu deixo você pensando um pouco nessas coisas, criando a sua parafrase e criando as possibilidades que você pode oferecer-se nos rumos que dá a sua vida. E nesse finzinho, eu quero te fazer um convite para uma reflexão vivencial, né? Para uma vivência, na verdade, né? Eu procuro, né, de alguma maneira, sempre trazer alguma vivência que diz respeito ao conteúdo que a gente conversou aqui, né, de alguma maneira que eu trouxe para você. Então eu peço para você encontrar um lugar tranquilo, né? Se não for agora, que você volte depois desse vídeo, né? Você pode fazer isso. Se tiver um foninho de ouvido, coloque. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos num movimento de deixar o que está fora, fora. E aí você vai se voltar para dentro de você. Se possível, apenas ouvindo a minha voz e prestando atenção na sua respiração. Você pode estar sentado ou deitado. Enquanto eu falo pausadamente essas orientações, você vai procurando o melhor lugar e o melhor conforto para você ficar uns minutinhos em contato com você mesmo. Olhos fechados, prestando atenção na sua respiração, prestando mesmo, porque às vezes a gente esquece que ela está ali em nós. Então sinta o ar que entra, o ar que sai, deixe, né, sentir, assimilando o que vem de fora e devolvendo aquilo que não é necessário para você. Então você compartilha, assimila e devolve. Nessa hora que você está inspirando, você pode pensar em todas as coisas que são importantes para você nesse momento. Saúde, paz, tranquilidade, vigor, coragem. E na hora que você expira, imagina tudo aquilo que você não precisa agora, que você abre mão. Desencorajamento, fraqueza, desânimo, angústia. Faça esse movimento a cada inspiração e expiração, com serenidade, com calma. Não precisa se angustiar pensando em palavras. Deixe elas virem naturalmente. Ou simplesmente escolha
uma palavra para você inspirar, um sentido, um significado, um símbolo, quando você inspira e quando você expira. Você pode inspirar leveza e você pode expirar peso. Você pode inspirar luz e você pode expirar trevas. Então, escolha com tranquilidade, sem estar escolhendo nada, apenas aceitando o que vem para você nesse momento e prestando a atenção na sua respiração. E aí você vai visualizar na sua tela mental, você vai visualizar uma andorinha. Visualize uma andorinha, um azulado nas penas superiores. Visualize o tamanho dela, o formato pontiagudo das asas. Visualize o vigor desse voo, a altura que ela está, a cor do céu, o clima agradável, o sol ameno. As nuvens que compõem o cenário junto com esse céu azulado celeste, junto com o dourado do sol. Visualize essa andorinha, ela está sozinha. Ela está sozinha, bailando no céu. Sinta as sensações dessa andorinha. Como é bailar no céu? Como é bailar nas alturas? Como é sentir-se pleno? Sinta isso. Sinta essa verdade, a verdade da plenitude que há em você. Sinta essa conexão com a força da natureza. Apenas permita-se sentir. E nessa sensação, você vai percebendo os movimentos que essa andorinha faz. E você vai percebendo as sensações de leveza, de paz, de serenidade, de completude que ela tem na solitude que ela revela. Você apenas sente isso. Ela percebe e você sente que ela nunca está só. Ela só não tem os outros da mesma espécie junto com ela naquele momento.
mas ela nunca está só. Essa andorinha sente a totalidade nela mesma. Ela aprendeu a sentir. Então ela migra, ela baila, ela se esbalda na plenitude do céu, sentindo-se cada vez mais repleta de si mesma. E quando ela reencontra os outros de sua espécie, ela leva um tanto disso que ela aprendeu a viver e a sentir com os demais. Ela compartilha esse encantamento. Então ela se complementa do voo só, do voo solo e do voo coletivo. Ambos são importantes na vida dessa andorinha. Ela aprendeu a não sofrer pelo que não existe. Para ela, só existe o que ela precisa. A totalidade da vida. A totalidade de ser. E aí, nesse voo, a andorinha fortalece nela mesma a esperança, a boa sorte, fortalece o amor, fortalece a criatividade, a luz própria, a pureza, a renovação, a mudança de estação. As mudanças de cada ciclo. Ela celebra tudo isso a cada voo. Só ela sabe a hora de parar e de recomeçar e de reencontrar os demais. Só ela sabe. Ela sabe a hora de fazer o ninho. Ela sabe a hora de se entregar àqueles que ela cria, que ela gera, e a tudo que ela gera. Ela sabe. Ela sabe que tudo tem um jeito de ser. E ela sabe respeitar aqueles que são diversos dela, porque alguns irão buscá-la como alimento e outros irão buscá-la como preservação da vida.
ela sabe. E não se angustia com isso. Porque ela faz parte, apenas isso, ela faz parte. E aí você vê essa andorinha alçando voo, um bailado, cada vez mais distante de você, porque ela segue o caminho dela, com primor, com leveza, com beleza. E você percebendo esse distanciamento e reconhecendo que tudo é uma questão de percepção, de aceitação, de reconhecimento de forças maiores que nos trouxeram aqui e que nos permitem estar aqui, reconhecendo tudo isso. Aos pouquinhos você se despede dessa cena, dessa maravilhosa andorinha que ajuda tanto no processo de autoconhecimento. Você se sente agradecida por essa oportunidade de contato com você mesma. E aos poucos você vai mexendo as extremidades, se movimentando, voltando a prestar atenção na sua respiração. Pode fazer uma respiração mais profunda, pode espreguiçar. E aí você volta para cá, para nos despedirmos, para eu poder te dizer: prazer imenso estar com você. Prazer imenso poder trazer um pouquinho, um pitacozinho de algumas coisas que podem transformar vidas. Eu estou à sua disposição se você necessitar ou quiser ou optar por atendimentos individuais. E aqui, toda semana, temos um encontro com um novo tema. Muito agradecida pela oportunidade que você me dá. Até mais. Tchau, tchau.